História da física, Galileu e Newton. Hoje nós iremos falar a respeito da infância, história, obras e desafios enfrentados por Galileu e Newton. Galileu Galilei, católico fiel, ambicioso e apaixonado por astronomia. Conhecido como o pai da ciência moderna, foi um cientista, físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano, que deixou um legado importante em diversas áreas da ciência. Seus estudos e contribuições ajudaram a influenciar e a aprimorar a matemática, a física e a astronomia, entre outras áreas, além de ser o ponto em que separa a ciência exata da social. Considerado revolucionário à época, chegou a ser perseguido e julgado pela Igreja Católica, que considerava suas teorias hereges, tido como era de transição entre a crença religiosa e a razão científica. No ano seguinte à morte de Galileu Galilei, em 4 de fevereiro de 1643, nasceu o cientista mais importante para a física moderna, Isaac Newton. Ocultista, alquimista, solitário e muito estudioso, foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e filósofo. É amplamente reconhecido por ser um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e foi muito importante para a revolução científica. Seu livro, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, publicado pela primeira vez em 1687, lançou as bases da mecânica clássica e é considerado o livro mais importante da física moderna. Newton também fez contribuições seminais à óptica e compartilha crédito pelo desenvolvimento do cálculo infinitesimal. Foi presidente da Royal Society e seus últimos anos de vida foram de fama hoje. Seu corpo está enterrado entre a família real de Westminster. Nascido em 15 de fevereiro de 1564 em Pisa, Itália, vem de uma família muito pobre com mais 5 irmãos, que apenas 3 sobreviveram à infância. Seu pai era um compositor chamado Vincenzo Galilei e sua mãe Giulia Manati, uma devota. Apesar de toda a dificuldade, os estudos sempre estiveram em primeiro lugar. Com 10 anos, foi estudar no monastério de Santa Maria de Vallombrosa, na Toscana. Destacava-se por ser um aluno exemplar. Chegou a ficar na dúvida entre tornar-se padre ou cursar medicina, que por influência do pai, começou a estudar medicina na Universidade de Pisa, aos 17 anos, uma das universidades mais renomadas da Europa. Mas largou 5 anos depois para estudar mais profundamente matemática, física e astronomia por conta própria, isso aos 22 anos. Galileu nunca teve um diploma. Nesse mesmo período, ele publicou um livro sobre uma balança precisa para pesar objetos no ar ou na água, chamado La Bilancetta, já ficando conhecido por outros cientistas. Ele também já havia publicado De Mutuo Antiquora, um livro sobre a astronomia, e sua visão sobre os ensinamentos aristocráticos sobre a física, com sua opinião e experimentos através da observação. Mas só foi publicado em 1687, após a sua morte. Em 1588, foi indicado para ocupar a Catedral de Matemática na Universidade de Pisa, com 24 anos de idade. 4 anos mais tarde, foi nomeado professor da Catedral de Matemática na Universidade de Pádua. Permaneceu lá dos 28 anos até seus 46 anos. Galileu ouviu falar a respeito de Hans Lippershey, um holandês que havia inventado um objeto a partir de lentes. Como os fornecedores não tinham a lente como Galileu desejava, ele teve que aprender a desenvolver lentes e ele conseguiu ampliar 10 vezes mais, chegando até 30 vezes mais. Foi assim que ele começou a ganhar dinheiro ao pôr o telescópio produzido no alto do Arsenal Naval de Veneza, possibilitando a observação de navios inimigos com antecedência. O Senado aproveitou e pediu um arsenal de pequenos telescópios, e ele recebeu um salário vitalício com as encomendas. Há relatos de que ele passou 8 semanas em claro no seu quintal. O primeiro observatório astronômico. Suas descobertas foram as manchas solares, fases de Vênus, anéis de Saturno, mas ele chamou de orelha, porque não deu para ver muito bem. A superfície da Lua, que na época eles pensavam ser lisa,
e na verdade ela é cheia de crateras. Também observou as 4 maiores luas de Júpiter, foi o primeiro a observar Netuno, mas ele perdeu o movimento e o planeta só foi oficialmente descoberto em 1846, além de diversos outros astros no céu. Galileu estava louco para publicar, já que ele poderia ser roubado. Então ele publicou Sidereus Nuncius, que é o Mensageiro das Estrelas, em 1610. Mas antes disso, ele já havia publicado outros 2 trabalhos, Le Mécanique, em 1600, e Le Operazioni del Compasso Geometrico Militare, em 1606, sobre a operação do sistema geométrico e uma bússola militar. O livro foi um sucesso e esgotado em poucas semanas, trazendo à tona uma ideia por Nicolau Copérnico, onde a Terra girava em volta do Sol, que não foi levado a sério em sua época. Galileu, que não era bobo nem nada, queria subir na ascensão. Então ele enviou uma carta ao Cosme I de Médici, Grão-Duque da Toscana, prometendo pôr o nome dos irmãos e do duque lá nas luas de Júpiter. Enviou uma cópia do Mensageiro das Estrelas e um dos seus melhores telescópios, pedindo uma licença para não dar aulas e que também fosse incluído o título de filósofo ao de matemático, informando que em Pádua ele não tem tempo para focar nas suas pesquisas por conta dos alunos. Pouco tempo depois, ele vai e recebe uma carta dos Médici, o convidando para trabalhar como matemático e filósofo na corte dos Médici, estando agora no Centro Social e Intelectual de Florença. Apesar de estar no auge, não estava seguro com suas ideias lá, porque os Médici tinham um laço muito forte com o Vaticano e havia produzido muitos papas e cardeais. Sua amizade mais interessante foi com Johannes Kepler, que apoiava os seus projetos, com quem trocava cartas regularmente. Galileu traz a ideia de comprovação científica, não apenas uma teoria. Nesse período, ele diz que, se não houver uma resistência no ar, tudo cairá no chão com a mesma proporção. E os objetos aceleram em uma taxa constante, já citando aqui no futuro se torna a primeira lei de Newton. E ele também desenvolve o primeiro termômetro. Com a divulgação da ciência que contradizia a igreja, padres e um coro de acadêmicos falaram que ele estava emitindo ideias novas e perigosas. E Galileu contava com a ajuda dos Médicis para a proteção. Só que a mãe do Grão-Duque começou a ter dúvidas e teve medo de ele estar blefando contra Deus, já que várias passagens da Bíblia dão a entender o contrário de que Galileu defendia. Então ele envia uma carta para a duquesa concordando com ela e dizendo que a Sagrada Escritura nunca mente, mas que seus intérpretes estão sujeitos ao erro. A duquesa acabou espalhando a carta para outros pares e ficaram com raiva, mandando a carta para Roma para ser avaliada pela Inquisição, porque Galileu estava blasfemando contra Deus. Galileu viu algo semelhante acontecer com Giordano Bruno, hein? Galileu realmente acreditava poder persuadi-los. Então ele vai para Roma argumentar o seu caso em novembro de 1616. Mas sequer teve chance, gente, porque eles já haviam se reunido 3 dias antes de o encontro realmente acontecer. E aquilo ali aconteceria apenas para a carta ser entregue por Roberto Bellarmino, né? Que é o mesmo inquisidor que mandou matar Giordano Bruno, que dizia, a carta, né, dizia para não divulgar mais as suas teorias, senão ele seria penalizado. E a gente entende muito bem aqui o que significa ser penalizado, né, gente? 7 anos depois desse período, o novo Papa sobe ao trono, dessa vez um amigo da família dos Médici, Papa Urbano VIII, que era fã do trabalho de Galileu, e eles chegaram a trocar cartas e tiveram um encontro e conversaram sobre tudo, inclusive sobre o heliocentrismo. Então o Papa disse para ele, Galileu, que se ele falasse hipoteticamente, não teria problema nenhum. Então Galileu começou um novo projeto em italiano para que todos entendessem. Terminou o livro na véspera de Natal de 1629 e chamou de Diálogo entre os dois grandes sistemas mundiais, que ocorreu no mesmo período da peste bubônica, então ele não recebia notícias do livro que já estava sendo lido e comentado no clero. Há possibilidade de o Papa nem ao menos ter lido o livro, já que os rumores é que Galileu havia escrito uma sátira e que zombava do Papa no livro. Depois dessas publicações, os dois nunca mais se falaram e o Papa convocou uma comissão especial para estudar o caso.
gerando um processo para a Inquisição novamente. Para salvar sua vida, ele falou o que a Inquisição queria ouvir. Para a Inquisição, ele aparentava uma falsa humildade. Ele foi obrigado a fazer uma declaração de joelhos, dizendo que ele estava blasfemando e que jamais traria o tema à tona novamente. Suas obras foram proibidas e ele foi condenado à prisão domiciliar perpétua, falecendo no dia 8 de janeiro de 1642, quase cego por conta das observações solares, sem proteção adequada. Seus livros foram proibidos durante séculos, e só em 1835 tudo que ele realmente havia escrito passou a ser aceito pela Igreja. E em 31 de outubro de 1982, o Papa João II reconheceu os enganos cometidos pelo Tribunal Eclesiástico. Ora, um pouco tarde, né? Um ano após a morte de Galileu, nasce Isaac Newton em 4 de janeiro de 1643, em Woolsthorpe Manor, Berkshire. Seu pai havia morrido 3 meses antes de seu nascimento e a sua mãe Hannah casou-se novamente, deixando Isaac aos 2 anos com os avós. 8 anos se passaram quando seu padrasto morre e a mãe retorna em Woolsthorpe para cuidar da educação do filho como um futuro senhor fazendeiro. Isaac foi enviado para estudar na King's Grammar School, em Grantham. Introvertido, era constantemente ameaçado pelos valentões, até que, muito furioso, Isaac parte para a agressão, ganhando a briga. Dividiu o quarto com o Sr. Clark, que tinha uma pequena farmácia, o que o deixou muito interessado em aprender. Clark o ensinou a misturar poções e lhe deu acesso a todos os seus livros. Então Isaac passou a construir pipas e moinhos de vento, sendo assim então o melhor aluno da classe. Ao completar 17 anos, sua mãe queria seu retorno para a fazenda da família, mas seu professor Henry Stonks sugeriu que ele pudesse se candidatar à universidade e, ao ser aceito na faculdade de Trinity, em Cambridge, não teve tanto apoio da mãe não, e teve que trabalhar na universidade para poder se manter. Ele raramente socializava e estudava muito. Acabou tendo contato com Isaac Barrow, professor lucasiano de matemática. E ele, sob sua tutela, introduziu as ideias de Galileu sobre o movimento gravitacional, as leis de Kepler para o movimento planetário e até mesmo os trabalhos revolucionários de Descartes na álgebra e em geometria. Em 1664, ele se formou e ganhou uma bolsa de estudos para dar continuidade, mas no ano seguinte, a peste negra atingiu Cambridge e ele teve que voltar para a fazenda da família, que ficou lá por 18 meses, trabalhando completamente sozinho. Foi aí que ele começou a escrever sobre as leis da gravidade, as descobertas matemáticas, cálculos notáveis, que Newton mesmo chamou de frações. Ele estudava a luz, concluiu que a luz branca consiste em raios de cores diferentes. A cor é uma propriedade da luz e não um objeto em si. Ele também construiu um telescópio onde a ampliação seria por um espelho. Na época, a maneira de alegar uma descoberta era através da publicação de seu trabalho, mas Newton sempre relutou, tanto que quando escreve usa palavras difíceis e é destinado a um público-alvo. Em 1671, a notícia da sua invenção de um telescópio refletor chegou à Royal Society e Newton recebeu um convite para apresentá-lo. Ele ficou super empolgado, construiu um segundo telescópio e levou pessoalmente a Londres. Newton foi votado imediatamente como membro e Henry Oldenburg, secretário da Royal Society, escreveu para Newton pedindo a permissão para registrar a invenção. Newton concordou e perguntou se poderia apresentar um trabalho sobre luz, e essa foi a primeira publicação sua, sendo a primeira grande descoberta que não batia de frente com a igreja e foi publicada por um jornal científico. Robert Hooke fez críticas pesadas em cima de seu trabalho. Ele era reconhecido e Newton já havia usado teorias do seu artigo Micrografia. Buscava respostas através da alquimia, com uma filosofia natural onde o espírito e não a matéria estaria no centro do mundo, transformando sua casa em um laboratório em 1669, trabalhando intensamente. Sua amizade mais interessante foi com Hartley, que financiou o livro considerado mais importante para a física moderna, com informações sobre a movimentação celeste fornecidas por John Flamsteed. Ele constata que os planetas são puxados pelo Sol e diz que não daria para chegar em um número com a matemática atual. Em 1687, ele publica Principia, falando sobre definições de massas, tipos de forças e inércia, postulou as 3 leis do movimento,
constituiu o seu sistema para dinâmica e mecânica celestial, a estrutura do universo, a explicação da Terra ser achatada nos polos, como as marés funcionam, a saliência na precessão dos equinócios, movimentação dos cometas. Mostrou também que o tempo é absoluto e quantitativo e que os eventos eram determinados, e também fez a base da ciência moderna. Foi eleito a membro do Parlamento de Cambridge em 1696. Foi nomeado superintendente da Casa da Moeda na Torre de Londres, onde renovou totalmente a Casa da Moeda, a deixando em um departamento governamental de sucesso, subindo de cargo em 1699. Após a morte de Robert Hooke em 1703, ele foi eleito presidente da Royal Society, destruindo todas as evidências a Hooke e moldando a Royal à própria imagem, publicando no ano seguinte seu artigo sobre óptica através da Royal Society, publicando também seus primeiros artigos sobre cálculo. Newton queria publicar uma nova edição de Princípio mais atualizada e precisava dos dados de John Flamsteed, se oferecendo até para publicar pesquisas sobre movimentos celestiais, que foi recusado por John, que foi nomeado presidente do Observatório Real de Greenwich em 1675. Para conseguir os dados, Newton convenceu o príncipe George a financiar a publicação de John e que Newton supervisionaria. John não recusou. Quando os resultados foram para as mãos de Newton, ele não fez nada, o que o deixou John possesso e se sentindo traído. Mas o golpe fatal veio em 1712, quando Newton consegue que Harley publique uma versão do catálogo de John, sem a permissão do mesmo. Quando a segunda edição foi lançada, não havia nenhuma menção de Flamsteed. Newton, que antes era tímido e retraído, havia gostado da fama e reconhecimento. Teve outra discussão com outro rapaz que publicou um artigo semelhante ao seu, publicado em 1676. Ele enviou uma correspondência ao rapaz e alegou que os alemães haviam roubado a sua ideia. A pessoa morreu falida. Nos últimos anos de sua vida, Newton foi elogiado e endeusado, morrendo em 1727 de cálculos renais. Recebeu cerimônia e um funeral célebre, digno de um rei. Foi enterrado entre a realeza na abadia de Westminster. Ele destruiu centenas de papéis contendo seus estudos semanas antes da sua morte. Por meio de estudos e pesquisas realizados com alto teor crítico, podemos chegar à conclusão de que Galileu, além de ter aprimorado o telescópio, inventou um termômetro de água e um instrumento para medir a pulsação das pessoas. Escreveu vários livros e entre eles obras de sucesso estão As Operações da Bússola Geométrica e Militar, O Mensageiro das Estrelas, Discursos sobre Corpos d'Água, Diálogo entre dois principais sistemas mundiais e duas novas ciências. Tentou medir a velocidade da luz e se aprofundou em estudos sobre o pêndulo, o que também nos ajudou a ter relógios mais precisos. Entre as obras mais famosas de Isaac Newton está Métodos das Fluxões, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, Óptica e Aritmética Universal, e suas descobertas afloram o desenvolvimento científico-tecnológico até os dias atuais. Eu sou a Giovana e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau!